E aí, gente, mais um vídeo aqui no canal, então já sabe, né? Se inscreve, curte, compartilha, segue também no arroba. Então fica aí que hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Vaticano. Cidade do Vaticano, mais conhecido como o Estado da Cidade do Vaticano. Ele foi estabelecido, na verdade, em 1929, que foi depois aí de um Tratado de Latrão, que foi feito entre a Santa Sé, que é uma autoridade da Igreja Católica, e o governo italiano, né? E antes de 1929 era apenas uma cidade ali dentro de Roma que fazia parte da Itália e era isso, né? Não era nada demais. Após ser fundado, então, o Vaticano, né? Esse Estado independente, esse país, eles têm junto ali, né, para manter a ordem das coisas, a Guarda Suíça, que na verdade a Guarda Suíça ela foi fundada em 1506, então já é muito antiga mesmo, e eles são a guarda ali do Papa e eles têm aqueles uniformes e tal. E hoje em dia, né, por exemplo, a gente pode comparar a segurança do Vaticano como, por exemplo, uma segurança de aeroporto, é uma segurança um pouco mais pesada. Nos dias atuais, tem até detectores de metais e tudo. Logo mais para frente no vídeo vocês vão entender o porquê. E, enfim, é uma segurança bem pesada ali para manter o controle, para manter a ordem mesmo. Porém, assim, quando a gente fala, né, de Vaticano, nossa, mas é um país e tudo mais. Quem é brasileiro, quem já morou no Brasil, vai saber que às vezes a gente fica imaginando, nossa, quando alguém fala um país, muitas vezes a gente imagina um país muito grande, com muitas pessoas e tudo mais, só que não é a realidade, né? Essa é a nossa realidade. E, e os brasileiros, principalmente, estão acostumados com isso, porque aqui no Brasil é um país muito grande, com muitos estados, muitas pessoas, e tem muitos lugares por aí que são muito pequenininhos, são países, são estados completamente independentes, mas assim, são pequenininhos. Se bobear, não dá nenhuma cidade aqui do Brasil. E o Vaticano é esse exemplo, porque o Vaticano ele tem uma área aproximada ali de 44 hectares e uma população que foi estimada aí há uns tempos atrás de 800 pessoas. Então, imagina, é bem pequenininho mesmo, né? E quem governa? Papa, né? Então, tudo aquilo que eu falei para vocês lá no vídeo dos Illuminati, quem não viu, vou deixar o link na descrição, que os Illuminati lá do comecinho, né, eles defendiam muito essa questão da separação entre o Estado e a Igreja, porque eles não queriam que a Igreja governasse o Estado. E o Vaticano é completamente o oposto. É exatamente a Igreja que governa o Estado. Em específico, o Papa. Então, o Papa, a partir do momento que ele é eleito, ele não está só governando a Igreja Católica, né? Ele é a autoridade da Igreja Católica, mas ele também é a autoridade do Vaticano. Então, quem governa, quem toma as decisões e tudo mais ali, não são prefeitos, não são presidentes, é o Papa, tá? Então, apenas ele governa tudo. E por isso que ele tem essa guarda reforçada e tudo mais, né, para proteger ele. Inclusive, dentro do Vaticano tem muitas regras, né? Tanto para moradores quanto para turistas, principalmente para turistas, né? Porque quem vive lá já conhece, já sabe como funcionam as coisas e acabam vão seguir daquela forma que eles já conhecem mesmo. Mas para os turistas, né? Não sabe, não entende, então tem que pesquisar de repente algumas regrinhas antes de visitar o lugar, ou de repente você fazer como que eu posso dizer, uma visita guiada, né? Com um guia lá do lugar, porque aí ele também vai te explicando, né? Ele vai te apresentando os locais e te mostrando como que funciona, né? Passando as regras e tudo mais. Então, por exemplo,
Para quem for visitar a Capela Sistina, você tem que usar roupas modestas. Por exemplo, uma mulher não pode entrar na Capela Sistina usando uma mini saia, um cropped ou uma blusinha de alcinha. Não pode. Você, inclusive, pode ser barrado logo na entrada e não vai conseguir fazer a visita que você deseja, né? Em museus, você não pode ficar tocando nas obras, é completamente proibido. Tem alguns locais que você tem que fazer um pouco mais de silêncio, né? Não pode falar alto, gritar, muito menos. A Capela Sistina é um desses locais. E tem alguns momentos que a guarda, né, faz algumas barreiras, tipo aquelas barreiras de shows mesmo, sabe? Eles fazem, por exemplo, eu já vi até em filmes que mostra, né, por exemplo, quando o Papa vai fazer algum comunicado e tudo, e aí a guarda faz aquela barreira. Quando a guarda faz essas barreiras, tem que ser muito respeitado também. Que é claro, né? Se você desrespeitar, você vai ter alguma represália aí da guarda, né? Então não pode, são coisas que são proibidas. Outra coisa também sobre a Capela Sistina e alguns museus não, né? Todos os museus, é que é proibido você chegar lá, colocar um tripé, colocar sua câmera, colocar um flash ali, começar a fotografar, filmar. Esse tipo de coisa também é proibido. Agora eu vou falar para vocês algumas histórias que assombram o Vaticano. Não estou falando de assombrar de fantasma, essas coisas não. Eu estou falando de histórias, como posso dizer, histórias pesadas, né? Porque assim, às vezes a gente não imagina, né? Um lugar que é governado pelo Papa, que era para ter ali total paz, respeito, e as pessoas ali seguindo, né, o cristianismo e tudo mais, acontecem também algumas coisas complicadas. Então, vou começar aí, acho que pelo caso mais famoso que tem, que é de uma adolescente, é um caso bem antigo, na verdade, é de uma adolescente de 15 anos, a Emanuela Orlandi, que ela morava no Vaticano, né? Inclusive o pai dela era funcionário do Vaticano. A menina simplesmente sumiu, virou fumaça, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu, se essa menina morreu, se ela foi assassinada, se alguém levou ela para outro país, para outro lugar. Ninguém sabe. Isso aconteceu em 1983 e até hoje é um caso completamente sem solução. Imagina, a menina sumiu. Então, é um dos casos mais famosos que tem, bem misterioso. E, enfim, é isso, né? Não, acho que nem sei se tem alguma teoria referente a isso, mas quem fez muito bem feito, porque a menina não deixou rastro nenhum. O Banco do Vaticano também foi como posso dizer, um escândalo mesmo, porque ele que toma conta ali das obras de arte, enfim, toma conta de tudo, né, do dinheiro e tal. E teve várias acusações ali sobre lavagem de dinheiro, roubos, então foi um assunto bem pesado. Mais uma vez, né, às vezes a gente acha que, pô, é um lugar que está sendo governado pela igreja, vai ser tudo certinho e tudo mais, e na verdade não. Inclusive, o Banco do Vaticano, né, ele passou por várias reformas ao longo dos anos para poder evitar esse tipo de coisa, né, esse tipo de escândalo, principalmente, né, porque imagina o mundo inteiro saber que ali, né, no país do Papa, né, que ele governa, está tendo esse tipo de coisa, né, justo Papa, que tanto pede pela paz e tudo mais, né, não gosta de guerra e tal, e acontecer esse tipo de coisa. Teve também a morte do Papa João Paulo I, né, que foi em 1978. Isso aí é uma coisa que tem muitas teorias da conspiração, porque ele foi eleito Papa e ele foi morto, né? Ele morreu 33 dias depois. Então, assim, ele ficou 33 dias no cargo e morreu.
Então tem muitas teorias que de repente ele foi envenenado sabe, várias coisas, mas assim, nada comprovado, né? E, e essa é uma coisa que chocou um pouco assim o Vaticano na época. O Vaticano também, o pessoal costuma ter ali algumas teorias da conspiração, por exemplo, em relação às suas obras e tudo mais. Não sei se vocês sabem, mas o Vaticano, eles guardam muitos livros, muitas obras, enfim, de várias pessoas, inclusive, né, do Galileu Galilei, que na verdade era um físico, não tinha nada a ver com a igreja, mas o Vaticano, ele tem aí muitas teorias da conspiração de que a Igreja Católica esconde muitos segredos, muitas coisas ocultas aí, e não quer revelar para o mundo, não quer revelar para ninguém. Então, sei lá, não sei o que vocês acham. Tem muitas teorias, inclusive o Dan Brown, né, que escreveu aí alguns livros, e ele sempre, né, nos livros dele comenta ali algumas coisas, né, como por exemplo, que virou até filme, né, o Código da Vinci, né, que ele fala um pouquinho ali, uma questão da Maria Madalena, não sei, né, se não é. No outro livro, né, Anjos e Demônios, que ele cita algumas coisinhas ali também, no finalzinho, né, do filme, porque ele era o professor, né, e ele sempre fazia pedidos ao Vaticano porque ele queria ter, ele queria ter acesso ali às coisas do Galileu, né, que era um físico e tudo mais. E a igreja sempre negando e tudo mais, e não deixava. E aí, por fim, aconteceu toda aquela trama do filme e tal, ele conseguiu ir para lá, ajudou, enfim, salvou o novo Papa, né? E aí, por fim, deram autorização para ele. E eu não sei se vocês repararam, mas no finalzinho do filme, o cara ainda fala para ele: olha, não fale muito mal de nós, porque nós somos homens, nós erramos e tudo mais. Então, não sei, de repente é uma deixa aí, né, que colocaram por ter muitas coisas erradas, né, por trás aí, escondida por debaixo do tapete. Não sei, né, mas eu acho que depois desse livro, né, que o Dan Brown escreveu, e depois de ter saído o filme, né, que tanto o livro quanto o filme foi muito famoso, e também o Código da Vinci, né, eu acho que, não sei, a igreja acho que pesou um pouquinho ali nessas questões, acho que as teorias acabaram aumentando, né? Tem também a profecia de Fátima. Eu nunca tinha ouvido falar, eu comecei a fazer minhas pesquisas e eu vi, eu fiquei até um pouco impressionada porque eu não conhecia. E o que era essa profecia? No ano de 1917, nossa, muito, muito tempo atrás, tinham três crianças em Portugal. Não era nem no Vaticano, era em Portugal. Pois bem, essas três crianças alegaram, né, que tiveram aí uma visão com a Virgem Maria e que a Virgem Maria tinha relatado ali algumas coisas para elas e tudo mais, inclusive sobre uma tentativa de assassinato de um papa. Nossa, tudo bem, né? Sei lá, de repente na época ali, o pessoal pode até ter achado meio loucura, sei lá, essas crianças estão loucas, estão falando nada com nada. E aí tá. Em 1981, se eu não me engano, realmente houve uma tentativa de assassinato com o Papa João Paulo II. Ele estava na Praça de São Pedro, lá, fazendo o pronunciamento dele, e um homem, né, um turco, foi lá e atirou no padre, realmente tentando matar ele. Foi muito sério, ele, né, foi socorrido, foi para o hospital e tudo, teve que passar por cirurgias, assim, ele realmente quase não escapou dessa. Inclusive, o pessoal fala que é um milagre ele ter sobrevivido, porque ele levou tiro, se eu não me engano, no tórax, alguma coisa assim. Então, eu acredito que não era para ele ter sobrevivido, né, dos locais onde ele levou os tiros. E aí, por fim, prenderam esse cara e tudo. Esse cara falou, né, esse turco falou que não, que ele agiu sozinho, mas ninguém nunca descobriu se tinha outras pessoas com ele, se era um grupo, e também nunca descobriram nenhum motivo, né, dele tentar assassinar o Papa. Agora, veja bem, de 1917 para 1981 é uma caminhada. Agora,
Pensa, essas criancinhas lá atrás, se bobear, não eram nem, provavelmente não eram nem vivas, né? Na década de 80. E ter uma visão de que um papa ia ter ali uma tentativa de assassinato. Achei meio pesada essa informação, mas teve, né? Que eles chamam de teoria de Fátima. Aí uma outra curiosidade é que esse cara, né, esse turco que ele atirou, né, no Papa, ele, né, foi preso tal, teve ali, foi sentenciado, né, à prisão perpétua. E, enfim, ficou, né, desde os anos 80, né, ficou preso lá. E aí nos anos 2000, né, o Papa inclusive foi até a cadeia visitar ele, conversou com ele e tudo. E, enfim, acabou perdoando ele, né, pelo ato e tudo mais. Mas, assim, acredito que o cara continuou preso, né? Porque ele pegou prisão perpétua. E por mais que o Papa tenha ido lá perdoar ele, não, isso não ia libertar ele da prisão, né? Lógico, ele teve uma tentativa de assassinato. Mas essa é uma curiosidade aí desse turco. Agora, algumas curiosidades aí do Vaticano. É que ele é o menor país, né, que existe. Como eu falei para vocês, ele tem só 44 hectares e a população ali estimada em mais ou menos 800 pessoas. Não é um número certo, né, gente? Mas, né, pode ser para mais, para menos. Só para vocês terem uma ideia. E lá no Vaticano, a língua oficial deles é o latim e o italiano também. Mas na maior parte do tempo ali, até mesmo os funcionários, eles acabam falando em italiano. Mas eles têm essas duas línguas aí como língua própria ali, né, do local. O Vaticano é um estado monárquico, tá? E lá eles seguem a teocracia, que nada mais é do que a igreja controlando o estado, né? Aquela coisa que lá no outro vídeo eu falei para vocês que os Illuminatis não queriam, lá no Vaticano eles uniram. Então só quem manda lá, resumindo, é a Igreja Católica. Sempre que tem ali a votação, né, de quando um Papa morre, né, e tem ali uma votação para eleger um novo Papa, então tem uma chaminé lá que sempre vai sair ou uma fumaça branca ou uma fumaça preta. Enquanto está saindo uma fumaça preta, é porque os cardeais ainda não escolheram o novo Papa. E quando sai a fumaça branca, é porque o novo Papa foi eleito e logo mais, né, ele vai ser apresentado ali em público, né, na Praça de São Pedro. Inclusive, ali embaixo da Basílica de São Pedro, são enterrados os papas. Então, todos os papas mais antigos, conforme eles vão morrendo, eles vão sendo enterrados ali embaixo, né, nas catatumbas, ali embaixo da Basílica de São Pedro. E outras curiosidades é que, por exemplo, o Papa ele tem o seu Papa Móvel, então ele tem ali o seu próprio carro, né, para poder seguir ali os destinos, né, os lugares que ele precisa ir. O Vaticano, ele sempre, ele está com frequência, na verdade, no Guinness World, né, que é o livro dos recordes, sempre ali, como o menor estado independente, a menor população, enfim, porque realmente é um país, né, muito pequenininho, com uma população muito pequena. Então, ele sempre está ali nos livros do recorde, né, como o menor estado, a menor população. E o Vaticano também tem o seu próprio sistema postal. Então, acho que ele é um dos poucos países hoje em dia que eles emitem ali os seus selos, né? Inclusive, quem é colecionador, né, adoraria ter um, ou de repente até tem. Mas é um dos poucos e eles emitem ali os seus selos para poder mandar para os outros lugares, né? Alguma correspondência, algum pedido, enfim, alguma coisa assim. E também não podia faltar, dentro do Vaticano, eles têm uma rádio, se chama Rádio do Vaticano, e eles transmitem todas as notícias papais ali, né? Resumindo, tudo referente ao Papa e tudo que o Papa quer transmitir de notícia, né? Basicamente é isso. Transmite ali para vários lugares, em várias línguas também. E também uma outra curiosidade sobre o Vaticano é sobre a energia, né?
ali que ilumina as ruas à noite, tudo mais, é tudo energia solar. Na maior parte ali do país, né, do pequeno país ali do Vaticano, é energia solar. Então, eles têm também todo esse cuidado aí, enfim, com a natureza e tudo mais. Então, a maior parte do território ali é só essa energia que tem. E também, assim, às vezes a gente pode até pensar, né, que os sacerdotes, enfim, as freiras, né, todo mundo que está lá, que eles nasceram ali naquela região e tudo, na verdade não. A maior parte das pessoas que vivem, que estão ali no Vaticano, são estrangeiros mesmo. Então, incluindo os padres, né, ali, os sacerdotes, as freiras, diplomatas, cidadãos mesmos, né? Então, sua grande maioria, assim, é tudo estrangeiro mesmo. Eu acho que pouquíssimas pessoas são, assim, as que nasceram lá mesmo, dentro do Vaticano. Acho que, assim, tem muitas outras curiosidades, mas vou deixar aqui só algumas mesmo para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas deixa aí nos comentários o que você achou, se você tem alguma teoria da conspiração aí em relação ao Vaticano, ou se realmente você sabe, conhece alguma história aí sombria ou não sombria também. Deixa aí nos comentários. Mais uma vez, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue também no arroba. Eu vou deixando vocês aqui e até o nosso próximo vídeo.